Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Que bom! Estamos aqui juntinhos para a nossa videoaula de hoje. Vamos observar e estar atento a cada detalhe, a cada explicação. Então, vamos para a nossa videoaula. Queridos, nossa videoaula de hoje será no assunto da disciplina de português. Nós iremos aprender aqui sobre os pronomes. Vamos dar continuidade àquele nosso assunto. Lá nas páginas 234 e 235, nós já explicamos um pouco para vocês sobre os pronomes e agora nós estaremos dando continuidade a esse estudo. Você já sabe que o pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Ele se refere às pessoas do discurso. Observamos agora os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. O uso sem critério dos demonstrativos este, esta, esse, essa, aquele, aquela, costumam gerar dúvidas. Observem, estes, estas ou isto refere-se à pessoa ou coisa próxima de quem se fala. Este pincel funciona bem. Também indica o lugar em que se encontra a pessoa que fala. Esta sala é adequada. Esta cidade é linda. Observamos também que indica um período de tempo presente que ainda não terminou. Este mês, estas crises políticas. Observe que também indica o termo mais próximo numa oração. Exemplo: Pedro e Maria trabalham aqui. Esta é mais eficiente do que aquele. E por último, nós podemos observar que também indica informação por vir no texto. Exemplo: o lema da nossa bandeira é este: ordem e progresso. Estes pronomes têm a função de identificar um substantivo apontando o local ou a posição dele em relação a quem fala. São pronomes demonstrativos. Este, estas, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, mesmo, mesma, próprio, própria, tal, tais e semelhante. Observem essa tirinha entre esse, este ou aquele e prestem bastante atenção nas diferenças. Observe que, observando aí a voz de cada personagem, né, a fala de cada personagem, nós podemos observar as diferenças. Exemplo aqui, o primeiro fala: esse carro azul, onde você está encostado?
é seu? Este aqui não. O meu é aquele do outro lado da rua. Observe, então, as diferenças quando forem usar esses pronomes. Agora vamos observar um pouquinho dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às pessoas do discurso. Eles concordam em gênero e número com a coisa possuída. Exemplo, Jussara chegou com seu filho. Jussara chegou com suas filhas. Então, o pronome possessivo também irá concordar com o gênero masculino e feminino e com o número, se estiver no plural e se estiver no singular, o pronome também irá acompanhar esse substantivo. Deve-se evitar quando se referirem a partes do corpo. Estou com dor na nuca. Então, não há necessidade de falar, estou com dor na minha nuca. Você já está falando que está com essa dor? Então, não é necessário utilizar mais esse pronome minha, tá? Estou com dor na nuca. Como o próprio nome diz, esses pronomes atribuem a posse ou o pertencimento de um substantivo à pessoa do discurso, a que fala, com quem se fala ou de quem se fala. Cada pronome pessoal tem o seu pronome possessivo equivalente. Observe aqui. Na primeira pessoa do singular, nós temos meu e minha. E do plural, nosso, nossa. Na segunda pessoa do singular, teu e tua. E do plural, vosso e vossa. A terceira pessoa do singular, seu ou sua, e do plural, seus ou suas. Pronome possessivo, observe aqui. Quando nós temos apenas um possuidor, no masculino singular, meu. No plural, meus. No feminino singular, minha. No plural, minhas. Nós temos também, ali no masculino singular, teu e seu. E no masculino plural, nós temos teus, seus. No feminino singular, nós temos minha, tua e sua. No feminino plural, teremos minhas, tuas, suas. Agora, observe quando nós temos vários possuidores. No masculino singular, nosso, vosso, seu. No masculino plural, nossos, vossos, seus. Observamos agora no feminino singular, quando temos vários possuidores. Nossa, vossa, sua. E no feminino plural, teremos nossas, vossas, suas. Agora vamos observar a atividade do livro na página 238 e 239, que diz assim: escreva
na segunda coluna, os números correspondentes aos pronomes em negrito. Número 1, para os possessivos. Número 2, para os demonstrativos. E você vai completando aí corretamente. Na sexta questão, relacione os pronomes. 1 para possessivo, 2 para pronome demonstrativo. Também irá relacionando os números aos pronomes. Na sétima, você vai escrever os pronomes demonstrativos adequados para que você possa completar as frases aí da sétima questão. Na página 239, em qual das frases não há pronome possessivo? Você tem 4 itens, apenas um desses itens não há o pronome possessivo. Aí você deverá marcá-lo. Já na nona questão, você vai considerar a frase do quadro, que diz: Mário, eu soube que seu pai veio aqui e levou suas roupas. Então, você vai reescrever essa sentença de maneira que os termos empregados não causem dúvida quanto à posse. Por quê? Quando nós lemos essa frase, ficamos com dúvida se ele está levando as roupas de Mário ou o pai está levando as suas próprias roupas. Então, quando você for reescrever, reescreva de uma maneira que nós possamos entender de quem essas roupas que o pai está levando. Agora, queridos, vamos aproveitar nossa videoaula de hoje e vamos dar aqui a nossa próxima disciplina, que é produção de texto. E o assunto bem interessante será sobre histórias em quadrinhos. Assunto esse que você pode verificar na página 43 e também na página 44. Vejamos. Gênero textual. História em quadrinhos. É um gênero narrativo que consiste em enredos contados em pequenos quadros através de diálogos diretos entre seus personagens, gerando uma espécie de conversação. Então, vamos verificar aqui o que é história em quadrinhos. É uma sequência de textos e imagem com o objetivo de narrar uma história. São, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou em tiras publicadas em revistas e jornais. As características das histórias em quadrinhos. Nós podemos observar que a história é contada em quadrinhos, chamadas de cartoons. A fala dos personagens é disposta em balões de diversos tamanhos e formatos. Lembram não apenas a fala, mas também o pensamento. Olha só como difere, né? Há o balãozinho quando é de fala e o balão quando é de pensamento, ou seja, aquela pessoa, aquela personagem não está expondo, né, o que está pensando. Observe aqui alguns tipos de balão. Na fala, você viu o meu livro? Observe como é aí o desenho do formato do balão quando o personagem está falando. E logo após, nós teremos o formato do balão quando surge o pensamento do personagem. Onde estará meu livro? Observe que ele não fala, somente fica para si, né, com seus pensamentos. E quando é o grito, para que nós possamos, nós leitores, possamos identificar a diferença de fala entre os personagens, por isso que nós devemos estar atentos ao balão, pois quando surge esse balão aí
tipo o vermelho que aí está, nós já sabemos que se refere a um grito do personagem. E o cochicho, observe aí que o balãozinho fica no formato tracejado, dizendo que aquele personagem está falando baixinho. E quando fala de forma apaixonada, ela apresenta no formato de coração. E quando o nosso personagem tem uma ideia, logo aparece o balãozinho com uma luz acesa em cima da sua cabeça. Tudo isso, gente, é importante que conheçamos para que quando nós formos ler as historinhas, né, as histórias em quadrinhos, nós possamos também identificar a forma que esse personagem ele está falando, como ele está se expressando. Olha só aqui a diferença daqueles que estão comendo, com frio, chorando, com raiva. Cada um aí é expresso pelo formato do balão e também pela forma como é desenhado. Quadro ou requadro é a moldura da história em quadrinhos. Dentro dela se desenha uma cena. Recordatório são painéis dentro dos quadrinhos usados pelo narrador. Quando o narrador quer falar algo para que o leitor entenda algo mais sobre a história, surge aí ao lado, né, sempre esse recordatório com uma mensagem do próprio narrador para o leitor. E linhas cinéticas são aqueles riscos que indicam movimentos. Como é que eu sei que o Cebolinha está ali comendo? Pela forma como o risco ele é desenhado ali ao lado de sua boca. A Mônica aí logo abaixo, eu sei que a Mônica está movimentando, né, o seu pescoço olhando de um lado para outro. Isso tudo nós vamos observar através desses riscos que trazem a forma de movimento. Os autores de histórias em quadrinhos. O criador ou o autor de quadrinhos é chamado de cartunista, criador de cartoons, né? Cartoon, que significa esboço, desenho. Os principais autores aqui no Brasil são Ziraldo, autor de O Menino Maluquinho, Maurício de Souza, autor da Turma da Mônica, mas temos também Maurício Ricardo e Glauco Vilas Boas. Agora, queridos, vamos para a nossa atividade. Na página 45. Olha só a atividade que você fará aqui relacionado a esse conteúdo. Observem que lá na página 43, você tem aí uma tirinha do Calvin e do Haroldo. Então, você vai ler, observar e, em sua opinião, vai falar quais eram os prováveis planos de Calvin que não poderiam ser realizados em dia de chuva. Analise a tirinha e escreva aqui quais eram esses planos. Na segunda, no quarto quadrinho, o que indica a onomatopeia BUM? Aí você vai marcar corretamente. E na terceira questão, segundo Calvin, ele estava lutando contra a natureza. Em que momento ele percebeu que perdeu para ela? Houve um momento que ele realmente percebeu. Então, diga aí qual foi. Amores, Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau!